Hey, seja muito bem-vinda a este canal, porque agora nós estamos, você tá e eu tô na inclusão. Hoje a gente vai conversar sobre 6 fatores que geralmente ninguém conta sobre as adaptações curriculares de pequeno porte. O meu nome é Ariadne e eu sou a idealizadora do Tô na Inclusão. Olha, esse vídeo vai ser bem objetivo, eu vou citar basicamente esses 6 pontos, porque isso aqui na verdade dá um pano para manga. Isso aí é um vídeo para cada ponto desse que dá para fazer, ou mais, na verdade. Então, para ser bem objetivo, vamos falar do primeiro ponto, sobre as adaptações curriculares de pequeno porte. Eu não sei se você sabe, existe alguns vídeos aqui no canal falando sobre adaptação curricular. Adaptação curricular são as modificações que a gente faz para que a nossa aula, o nosso conteúdo, seja acessível para qualquer tipo de aluno. E aí, quando a gente fala de educação inclusiva, é para todas as pessoas. Então, a gente está falando de incluir alunos com deficiência, com autismo, altas habilidades, superdotação, LGBTQIA+, indígenas, negros, qualquer tipo de pessoa, a gente precisa pensar o ensino para elas. Então, a partir dessa perspectiva, quando a gente fala de adaptações curriculares de pequeno porte, parece óbvio, mas às vezes não é. A gente fala de modificações que vão além de pensar em modificar o currículo ou os conteúdos programáticos. A gente precisa observar um contexto muito mais amplo, porque são muito mais fatores que interferem na nossa sala de aula. E aí, já passo para o segundo ponto, a gente precisa observar as condições do nosso ambiente escolar. E aí eu falo agora assim, mais voltado para a sala de aula, porque a gente está falando diretamente da adaptação de pequeno porte, mas obviamente a gente pode pensar isso em todos os ambientes da escola. A gente precisa entender a influência que esse ambiente faz na nossa sala de aula. Isso vai interferir na forma como os alunos vão entender. Então, se você está numa sala de aula perto do pátio, do recreio, você vai ter problema para fazer os seus alunos entenderem. Se o mobiliário não está adaptado para a realidade dos seus alunos, por exemplo, os meninos do Fundamental 1 usam a mesma carteira dos meninos do Fundamental 2. E aí os meninos ficam todos balançando a perninha, porque o pé não encosta no chão. Esse tipo de mobiliário, esse desconforto que esse mobiliário causa, também diminui a atenção dos seus alunos. Então, são vários fatores ambientais que podem interferir na capacidade dos seus estudantes de entenderem o que você está explicando, o que você está passando. E também, quando a gente fala do ambiente, a gente não fala só dessa parte física, a gente fala também do ambiente relacional. Como os combinados são feitos nessa turma? Qual que é a sua expectativa em relação a esses meninos? Como é que funciona a relação entre os próprios alunos? Isso tudo, essas expectativas, esses combinados que a gente faz com os estudantes, isso pode facilitar ou dificultar a participação. Pensa só, por exemplo, uma criança que é hiperativa. Se existe uma regra muito clara e objetiva, irredutível, de que ninguém pode levantar durante a aula, a não ser para ir ao banheiro se a professora deixar, para um aluno hiperativo isso pode ser muito complicado, muito absurdo. Às vezes ele precisa levantar um pouquinho, dar uma voltinha para poder sentar e conseguir prestar atenção. Então, se a gente coloca um combinado muito rígido, a gente pode atrapalhar esse aluno a se engajar nas atividades da escola. Então, assim, né, é só um exemplo para dizer o tanto que o ambiente e as relações interferem em como que o seu aluno vai aproveitar a aula, as atividades pedagógicas que você está oferecendo. O outro ponto que muitas vezes os educadores ignoram são as adaptações que a gente precisa fazer diretamente com o nosso aluno. E aí eu digo sobre a forma como a gente orienta, as orientações específicas que alguns alunos necessitam, os combinados que a gente faz diretamente com ele, ou então algumas estratégias comportamentais, como por exemplo, oferecer algum tipo de gratificação quando o aluno consegue fazer uma coisa ou não, né? É comum os professores darem adesivo, então estrelinha, fichinha. Pequenos combinados como esse podem ajudar muito com que o seu aluno realmente se engaje e participe do que você está propondo. Quarto ponto que é comum da gente negligenciar é que as adaptações das atividades, elas precisam seguir uma linha de raciocínio para chegar a uma meta de aprendizagem. A gente não adapta assim aleatoriamente. A gente tem que fazer adaptação a partir do PDI,
que é o plano de desenvolvimento individual do aluno, que a gente constrói para os alunos que têm algum tipo de impedimento ou têm altas habilidades e superdotação. E aí, para atingir esses objetivos, a gente vai modificando as atividades. Então, para modificar, na verdade, a gente tem que entender o tipo de habilidades que essa atividade necessita, a gente tem que ver se isso está adequado ou não com o plano dele, entendendo que isso está acontecendo numa sala de aula ampla e complexa. Você deve evitar fazer uma coisa muito diferente em relação ao restante da turma. E aí, o quinto ponto, eu aproveito para salientar que, em relação à adaptação da atividade pedagógica em si, são 5 fatores que a gente pode modificar. A gente pode modificar tempo, o tipo de avaliação, o conteúdo, o objetivo. Esqueci. Se tem 5 fatores que a gente pode modificar a temporalidade, o tipo de avaliação, o método de ensino, o objetivo de ensino e o conteúdo. Só na atividade em si são 5. Aí lembra que a gente tem que pensar no ambiente, tem que pensar na adaptação do aluno e ainda esses 5 tem uma hierarquia desses fatores que eu falei que a gente precisa seguir para a gente respeitar a característica de que essa atividade vai ficar o mais próximo possível do currículo, a ordem que a gente precisa seguir. Conforme a gente modifica um ponto, precisa modificar o outro, cada vez mais a gente vai afastando do currículo básico. Esse é um ponto fundamental quando a gente fala de educação inclusiva. Nosso objetivo é fazer com que todos os alunos tenham acesso ao mesmo tipo de conhecimento. E aí aí a gente pode fazer modificações diferentes porque existem vários tipos de funcionalidade, de formas de aprendizagem na sala de aula. Mas o objetivo sempre é tentar fazer mais próximo. O último ponto talvez gere um pouco de polêmica, mas a gente precisa conversar sobre isso, que é: não existe uma atividade adaptada por diagnóstico que vai funcionar. Quem fala que existe adaptações específicas para autistas, por exemplo, está tentando fazer uma coisa que é o que a gente gostaria de ouvir, na verdade, porque seria muito mais fácil a gente conseguisse normatizar e classificar por tipo de impedimento. Não, agora eu tenho um aluno com deficiência intelectual, agora eu vou fazer essas atividades aqui, agora não, ano que vem eu vou ter um autista, eu vou fazer só essa aqui. Se fosse assim, ia ser muito mais tranquilo, ia ser muito mais fácil, mas não funciona, né? Principalmente no caso do autismo, assim, que, né, as pessoas comentam muito hoje em dia. A nomenclatura do diagnóstico do autismo modificou nos últimos anos para transtorno do espectro autista, justamente porque é um espectro de tipos de comportamento, de dificuldades de interação que se enquadram nessa nomenclatura, nesse diagnóstico, mas são funcionalidades muito diferentes dentro do mesmo diagnóstico. Então a gente pode ter um aluno que tem habilidade de aprendizagem, tem um hiperfoco, que ele consegue aprender muito rápido aquilo que ele está interessado, ele consegue falar, ele consegue expor, mais para frente ele consegue fazer uma faculdade, trabalhar, ter uma família, ter uma vida próxima de uma pessoa típica. E a gente pode ter uma pessoa que também tem o diagnóstico de autismo, que não fala, que tem muitas dificuldades comportamentais, que tem muitas estereotipias, né, que fica fazendo movimento repetitivo. Todos são autistas. Como que eu falo que uma atividade para autista vai funcionar para essas duas pessoas? Não tem como. Isso é mentira, isso é enganação. A gente queria acreditar nisso, mas isso não funciona. Então, assim, adaptações por diagnóstico não funcionam. A gente tem que olhar as características do aluno especificamente, a funcionalidade dele. Sei que eu só citei esses 6 pontos, dá pra gente conversar muito sobre isso. E se você ficou interessado pelo assunto, viu que tem coisa que você gostaria de se aprofundar, eu gostaria de te convidar, então, para um evento que eu organizei com o apoio da Efeito Inclusão, que é uma empresa que presta serviço de consultoria em educação inclusiva pelo Brasil afora. E a gente organizou uma masterclass para falar sobre as adaptações curriculares de pequeno porte. Eu vou falar quem tem direito a receber essas adaptações, os princípios que a gente precisa seguir para realizar essas adaptações. A gente vai ter exemplos de adaptações, a gente vai avaliar as adaptações e tentar adequar a casos clínicos também. Isso tudo baseado na legislação.
e nos conhecimentos teóricos que existem sobre esse assunto. É uma formação muito legal, porque não é o extensivo, assim, vão ser só 3 horas, no dia 17 de julho de 2021. Espero que você veja esse vídeo a tempo de fazer a sua inscrição. E o legal é que, assim, são adaptações muito simples que qualquer professor pode fazer, o professor regente, professor de atendimento educacional especializado, quem está estudando ainda pedagogia e está na licenciatura, são coisas que a gente consegue fazer em qualquer ambiente, seja numa escola particular que tenha mais recurso ou na escola pública que a gente tem que se virar com o que tem. Então, assim, são questões que vão te ajudar, além de serem simples e práticas de serem colocadas em qualquer contexto escolar, vai te ajudar para qualquer aluno que você tiver. A base não deve mudar. Se esse ano você tem um aluno com deficiência intelectual, no ano que vem você pega um aluno com autismo, no outro você tem um aluno com paralisia cerebral, o raciocínio vai ser o mesmo. Você já vai ter uma base para conseguir pensar as adaptações para todos esses alunos. Então, gostaria muito de fazer esse convite e eu vou colocar o link aqui embaixo, você acessa lá e vê direitinho o programa. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Tem e-mail tonainclusão@gmail.com. A gente tem a página no Instagram também, tem o blog do Tô na Inclusão também, www.tonainclusão.com.br, tem o Facebook. Fica ligado, porque assim, sempre o esforço é para a gente produzir conteúdo de qualidade, com embasamento científico, teórico, sério, mas de uma maneira que seja fácil e tranquilo da gente absorver do dia a dia, tá bom? Espero realmente que você tenha gostado do vídeo. Lembra de colocar o gostei e se inscrever no canal, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação, tá bom? Então, um abraço, até o próximo Tô na Inclusão.